A diferença entre chegar aos 40 anos com liberdade financeira ou chegar aos 40 anos trabalhando até mais do que quando tinha 20. Não está na profissão que você escolheu, não está na família onde você nasceu e definitivamente não está em quanto dinheiro você ganha por mês. Está em 3 decisões fundamentais que os ricos tomam antes dos 25 anos e que a maioria das pessoas só descobre depois dos 50, quando já é tarde demais para recuperar o tempo perdido. E hoje vou te mostrar exatamente quais são essas 3 decisões, porque elas são tão poderosas e porque 85% das pessoas que vão assistir este vídeo vão concordar com tudo, vão achar que faz sentido, mas não vão mudar absolutamente nada na vida delas. Então, fica comigo até o final, porque o que vou te revelar não é teoria de livro de autoajuda. É o resultado de observar dezenas de pessoas que construíram riqueza real começando do zero. Se você tem menos de 30 anos e sente que está correndo atrás do próprio rabo financeiramente, se você tem mais de 30 e percebe que continua no mesmo lugar de 5 anos atrás, ou se você simplesmente quer entender de uma vez por todas como o dinheiro realmente funciona. Este vídeo foi feito para você. E antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o seu like, isso me ajuda muito a trazer mais conteúdo desse tipo para você. Eu passei anos conversando com pessoas que saíram de empregos comuns e hoje vivem de renda. Não estou falando de influenciadores digitais que vendem curso, não estou falando de herdeiros que receberam herança, estou falando de gente normal, professores, enfermeiros, técnicos em informática, vendedores de loja, pessoas que aos 20 e poucos anos ganhavam um salário mínimo e hoje, 10 ou 15 anos depois, não precisam mais trabalhar se não quiserem. E sabe qual foi o denominador comum que encontrei em todas essas histórias? Nenhuma dessas pessoas teve um grande golpe de sorte. Nenhuma ganhou na loteria, nenhuma herdou uma fortuna, nenhuma criou uma startup que virou unicórnio. O que todas elas tiveram foi acesso a informações que mudaram completamente a forma como enxergavam o dinheiro. E essas informações vieram cedo o suficiente para que pudessem aplicá-las quando ainda tinham o ativo mais valioso de todos, que não é dinheiro, é tempo, porque aqui está a verdade que ninguém gosta de falar. Você pode recuperar dinheiro perdido, mas não pode recuperar uma década perdida. Um jovem de 22 anos que entende os princípios certos e começa a aplicá-los vai estar infinitamente melhor aos 40 do que um executivo de 50 anos que ganha 10 vezes mais, mas nunca aprendeu essas regras. E as 3 decisões que vou te mostrar agora são justamente isso. São escolhas que parecem pequenas quando você as toma, mas que se multiplicam de forma exponencial com o passar dos anos. Existe um momento específico na vida da maioria das pessoas em que tudo poderia ter mudado, mas não mudou. É aquele momento em que você recebe seu primeiro salário decente. Pode ser o primeiro emprego depois da faculdade, pode ser uma promoção, pode ser quando você fecha aquela venda grande, você olha para a conta bancária e vê um número maior do que estava acostumado. R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. E nesse momento exato, você toma uma decisão que vai definir os próximos 20 anos da sua vida. A maioria das pessoas toma a seguinte decisão: agora eu posso me dar o luxo de gastar um pouco mais. Compra um carro melhor, mesmo que seja financiado, aluga um apartamento em um bairro melhor, começa a sair para jantar com mais frequência. Compra roupas melhores, eletrônicos novos, viagens mais frequentes e no final do mês sobra a mesma quantidade de dinheiro que sobrava antes. 0 ou pior, negativo. Porque agora também tem parcelas do cartão de crédito. Essa pessoa acabou de entrar em uma armadilha silenciosa chamada adaptação hedônica. Quanto mais ganha, mais gasta, e a distância entre ela e a liberdade financeira permanece exatamente a mesma. Mas existe um grupo muito menor de pessoas que naquele mesmo momento tomam uma decisão completamente diferente. Elas olham para aquele dinheiro extra e pensam: essa é minha oportunidade de plantar sementes que vão me alimentar pelo resto da vida. E em vez de aumentar o padrão de vida, elas mantêm exatamente o mesmo estilo de vida que tinham antes e pegam toda a diferença para investir. Não estou falando de guardar na poupança, estou falando de comprar
ativos que geram renda, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, cursos que multiplicam a capacidade de ganho, conhecimento que transforma em habilidades valiosas, e aqui está o que acontece nos anos seguintes. A pessoa do primeiro grupo continua ganhando R$3.000 e gastando R$3.000. Passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, o salário até aumenta um pouco, mas as despesas aumentam junto. Ela está presa em uma esteira. Já a pessoa do segundo grupo, nos primeiros 2 ou 3 anos, parece que não está acontecendo muita coisa. Ela continua vivendo de forma simples, investindo 500, 800, R$1.000 por mês. As pessoas até acham estranho. Por que você não troca esse carro velho? Por que você mora nesse apartamento pequeno se ganha bem? Mas aí, lá pelo 4º ou 5º ano, algo mágico começa a acontecer. Os investimentos começam a gerar renda própria, R$100 por mês, depois 200, depois 500, e essa renda é reinvestida, criando um efeito bola de neve. No 10º ano, os investimentos estão gerando mais dinheiro do que ela consegue investir por mês. No 15º ano, a renda passiva paga todas as contas. Ela está livre, enquanto a pessoa do primeiro grupo, com a mesma idade, mesma formação, mesmo ponto de partida, ainda está dependendo do salário. E se perder o emprego amanhã, entra em desespero. Essa é a primeira decisão que separa quem constrói riqueza de quem passa a vida inteira correndo atrás dela. Decidir que aumento de renda não é sinal para aumentar gastos, é oportunidade para aumentar investimentos. Agora vem a segunda decisão, e essa aqui é ainda mais contraintuitiva do que a primeira. A maioria das pessoas, quando pensa em ficar rica, pensa em ganhar mais dinheiro. Elas acreditam que o problema é a quantidade de dinheiro que entra. Por isso ficam obcecadas em conseguir um emprego melhor, um salário maior, uma renda extra. E não estou dizendo que aumentar a renda é ruim. Claro que não é. Mas aqui está a verdade que a experiência me mostrou. Pessoas que focam só em ganhar mais, sem mudar a relação com o dinheiro, acabam tão quebradas quanto estavam antes, só que com um padrão de vida mais caro. Já vi médicos ganhando R$20.000 por mês, sem R$1 investido. Já vi advogados com renda de 30 mil vivendo no cheque especial. Já vi empresários faturando 100 mil e sem reserva de emergência. O problema nunca foi quanto entra. O problema sempre foi o que acontece depois que o dinheiro entra. E aqui entra a segunda decisão crucial. Os ricos, desde cedo, tomam a decisão consciente de criar um sistema automatizado que protege eles deles mesmos, porque eles entendem uma verdade fundamental da natureza humana. Nós somos péssimos em resistir à tentação no momento. Se o dinheiro está lá, disponível, nós vamos gastar. Não importa o quanto prometemos a nós mesmos que vamos guardar no final do mês. O final do mês chega e sempre tem uma despesa inesperada. Sempre tem uma oportunidade imperdível, sempre tem uma justificativa. Então, o que os ricos fazem diferente? Eles removem a decisão das próprias mãos. No dia que o salário cai, antes mesmo de pagarem qualquer conta, uma porcentagem já sai automaticamente para investimentos. Não é uma escolha que fazem todo mês. É um sistema que funciona sozinho. Eles pagam a si mesmos primeiro e vivem com o que sobra. Isso parece simples, mas vai contra tudo que a sociedade nos ensina. A sociedade diz: pague suas contas, pague seus compromissos, e se sobrar algo, aí você guarda. Mas o que acontece? Nunca sobra. Sempre tem mais uma conta, mais um compromisso, mais uma necessidade urgente. Mas quando você inverte a ordem e se paga primeiro, algo interessante acontece. Você é forçado a se adaptar. Você é forçado a viver com menos do que ganha. Você é forçado a fazer escolhas melhores, porque o dinheiro disponível é menor. E no começo é desconfortável, mas esse desconforto temporário é o que te tira da esteira permanente. Conheci um rapaz que trabalhava como atendente de telemarketing, ganhava R$1.400 por mês. Ele configurou uma transferência automática de R$200 para uma corretora a todo dia 5, sobrava 1.200 para viver. Foi apertado? Foi. Ele teve que morar com os pais mais tempo, teve que levar marmita todo dia,
teve que recusar vários roles com os amigos, as pessoas achavam que ele era louco. R$ 200 não vão fazer diferença nenhuma. Mas ele manteve isso durante 6 anos. Nesse período foi promovido 2 vezes. O salário subiu para 2.000, depois para 3.500. Mas ele manteve o mesmo padrão de vida apertado e aumentou o valor automático para R$ 800. Hoje, 8 anos depois, ele tem uma carteira de investimentos que gera mais de R$ 1.000 por mês em dividendos. E continua trabalhando, mas agora por escolha, não por necessidade. Se quiser sair, pode. Se quiser fazer uma pausa de 6 meses para estudar outra coisa, pode. Ele comprou a coisa mais valiosa que dinheiro pode comprar: escolhas. E tudo começou com uma decisão: automatizar o investimento e forçar a si mesmo a viver com o resto. E agora chegamos à terceira decisão, que é a mais dolorosa de aceitar, mas também a mais libertadora. A decisão de ignorar completamente o que as outras pessoas acham das suas escolhas financeiras, porque aqui está algo que ninguém te prepara para enfrentar. Quando você começa a fazer escolhas financeiras inteligentes, as pessoas ao seu redor eles vão te sabotar, não por maldade, mas porque suas escolhas colocam um espelho na frente das escolhas delas. Quando você recusa jantar fora porque está investindo o dinheiro, elas não veem alguém sendo disciplinado. Elas veem alguém dizendo que elas estão fazendo errado. Quando você dirige um carro mais simples, mesmo podendo comprar um melhor, elas não veem alguém sendo estratégico. Elas veem alguém sendo miserável. Quando você mora em um lugar modesto, apesar de ganhar bem, elas não veem alguém acumulando capital. Elas veem alguém que não sabe aproveitar a vida e vão te dizer isso. Vão te chamar de pô duro, de mão de vaca, de neurótico. Vão dizer que você está perdendo os melhores anos da sua vida. Vão dizer que de que adianta ter dinheiro se você não aproveita. E a pressão é real, porque nós somos seres sociais. Queremos pertencer, queremos ser aceitos. Queremos que nossos amigos nos vejam como bem-sucedidos. E a forma como a sociedade mede sucesso é pelo que você consome. Carro que você dirige, roupa que você veste, restaurante onde você come, viagens que você posta no Instagram. Então aqui está a terceira decisão que os ricos tomam cedo. Eles decidem que vão medir sucesso de uma forma diferente da maioria. Não vão medir pelo que consomem, vão medir pelo que acumulam. Não vão medir pelo quanto impressionam desconhecidos, vão medir por quanta liberdade conquistam. E essa decisão tem um custo social real. Você vai ser excluído de alguns círculos. Alguns amigos vão se afastar, alguns familiares vão te criticar. E nos primeiros anos você vai se questionar: será que vale a pena? Todo mundo está aproveitando a vida e eu aqui me privando de tudo. Mas aí vem a reviravolta. 10 anos depois, 15 anos depois, aquelas mesmas pessoas que te criticavam vão começar a te fazer perguntas. Como você conseguiu sair do emprego tão jovem? Como você tem tranquilidade financeira? Como você não se preocupa quando a economia vai mal? E você vai perceber que o preço que pagou na forma de críticas temporárias comprou algo que elas nunca vão ter: paz de espírito permanente. Conheci uma mulher que aos 23 anos era vendedora em uma loja de roupas. As colegas dela gastavam um salário inteiro em roupas da própria loja, festas todo final de semana, parcelavam tudo no cartão. Ela não usava as mesmas roupas por anos. Levava lanche de casa, morava em um quartinho alugado, longe do centro. As colegas riam dela. A coitada não sabe se vestir, não tem vida social, que tristeza. Mas enquanto elas riam, ela investia 60% do que ganhava. Fazia horas extras, não para gastar mais, mas para investir mais. 5 anos depois, ela saiu da loja e começou a dar consultorias de imagem. Mais 5 anos e ela abriu a própria agência. Hoje, 15 anos depois daquele início, ela tem 2 funcionárias, trabalha de casa. E o dinheiro que investiu no início gera uma renda passiva que paga metade das despesas dela. As ex-colegas continuam vendendo na mesma loja, reclamando do salário, sonhando com o fim de semana, vivendo de parcela em parcela. A diferença não foi talento.
não foi sorte. Foi a disposição de ignorar o julgamento alheio e seguir um caminho diferente, mesmo quando parecia irracional para todo mundo ao redor. Então deixa eu juntar tudo agora. As 3 decisões que os ricos tomam antes dos 25 anos e que mudam completamente a trajetória financeira deles são essas. Primeira decisão: quando a renda aumenta, o padrão de vida não aumenta junto. O dinheiro extra não é licença para gastar mais, é combustível para investir mais. Segunda decisão: criar um sistema automático que tira o dinheiro da conta antes mesmo de você ter a chance de gastá-lo. Pagar a si mesmo primeiro e viver com o que sobra. Terceira decisão: ignorar completamente a opinião e o julgamento das outras pessoas sobre suas escolhas financeiras. Medir sucesso por acúmulo e liberdade, não por consumo e aparência. E aqui está o que essas 3 decisões têm em comum. Todas elas exigem que você abra mão de algo no presente, em troca de algo no futuro. Exigem gratificação adiada, exigem visão de longo prazo, exigem maturidade emocional. E é por isso que tão poucas pessoas fazem, porque nossa biologia não foi programada para isso. Nosso cérebro foi programado para sobreviver, não para prosperar. Foi programado para comer quando tem comida disponível, porque na savana africana não sabíamos quando seria a próxima refeição. Foi programado para buscar a aprovação do grupo, porque ser excluído da tribo significava morte. Foi programado para evitar desconforto, porque desconforto podia significar perigo. Então, quando você escolhe investir em vez de gastar, quando você automatiza as finanças em vez de confiar na força de vontade, quando você ignora a pressão social, em vez de se conformar, você está literalmente lutando contra milhares de anos de evolução. E isso é difícil. Não vou romantizar. Nos primeiros meses, nos primeiros anos, você vai se sentir para trás. Vai ver seus amigos viajando enquanto você fica em casa. Vai ver seus colegas de trabalho com carros novos, enquanto você dirige o mesmo carro velho. Vai ver conhecidos postando jantares caros enquanto você come a marmita que trouxe e vai doer. Mas aí, lá pelo 5º ano, 6º ano, algo muda. Você percebe que enquanto eles continuam correndo na mesma esteira, você está saindo dela. Enquanto eles continuam, dependendo do salário do mês que vem, você tem meses de reserva. Enquanto eles têm pesadelos de serem demitidos, você tem a tranquilidade de saber que sobreviveria. E lá pelo 10º ano, a diferença é abissal. Eles estão cansados, estressados, presos. Você está tranquilo, com opções, livre. E tudo porque uma década atrás você tomou 3 decisões que pareciam pequenas na época, mas que se multiplicaram de formas que nem você imaginava. Agora você conhece as 3 decisões. Você entendeu por que elas funcionam. Você viu exemplos reais de pessoas comuns que aplicaram isso e transformaram a vida. Mas saber não muda nada. A única coisa que muda a sua realidade é a ação, tá? Então aqui tá o que você vai fazer hoje. Não amanhã, não na próxima segunda-feira. Hoje, nas próximas 2 horas, você vai fazer 3 coisas pequenas que vão iniciar as 3 decisões. Primeira coisa, você vai calcular quanto você ganha por mês e quanto você poderia investir sem morrer. Não precisa ser muito... Pode ser R$ 150, pode ser 200, pode ser 300. O valor não importa tanto quanto consistência. Anota esse número. Segunda coisa, você vai abrir uma conta em uma corretora de investimentos. Leva 20 minutos, algumas pedem foto do documento, comprovante de residência. Faz isso agora, não deixa para depois. Terceira coisa, você vai configurar uma transferência automática da sua conta corrente para essa corretora no dia seguinte ao dia que seu salário cai. Se seu salário cai dia 5, a transferência vai ser dia 6, automaticamente, sem você precisar lembrar, sem você precisar decidir todo mês. O sistema faz por você. E no começo, só isso. Você não precisa virar especialista em investimentos. Você não precisa entender de análise fundamentalista ou análise técnica. Você não precisa escolher as ações perfeitas. Pode começar com um fundo de índice simples, pode começar com tesouro direto, pode começar com fundos imobiliários. O importante é começar, porque aqui está a verdade matemática que vai mudar a sua vida. R$ 100 investidos aos 20 anos, com retorno médio de 10% ao ano, vira R$ 4.500 aos 60. R$ 100 investidos aos 30, com o mesmo retorno, vira R$ 1.700 aos 60. R$ 100 investidos aos 40
vira R$ 650 aos 60. Você vê o padrão? Cada década que você espera, você perde mais da metade do potencial. Não porque o retorno é menor, mas porque você perdeu o ativo mais valioso. Tempo. Tempo. Então, se você tem 20 e poucos anos e está assistindo isso, você está numa posição privilegiada. Você tem 3, 4 décadas pela frente para esses investimentos se multiplicarem. Se você tem 30 e poucos, ainda tem 2, 3 décadas. Ainda dá tempo de construir algo sólido. Mas se você tem 40, 50, 60, cada mês que passa sem ação é um mês que você nunca mais vai recuperar. E eu sei o que você pode estar pensando, mas eu tenho dívidas, mas eu mal consigo pagar as contas, mas eu não ganho o suficiente para investir. E eu entendo, mas aqui está a verdade dura. Se você não consegue separar nem 10% do que ganha para investir no seu futuro, o problema não é falta de dinheiro, é vazamento de dinheiro, é falta de prioridade, é sabotagem financeira, porque todo mundo tem 10%. O que acontece é que esses 10% estão indo para streaming que você mal assiste. Delivery que você poderia cozinhar, roupas que você não precisava, parcelamentos de coisas que você nem lembra mais e que são... Então, antes de dizer que não dá, faz o seguinte: pega o extrato dos últimos 3 meses. Olha com honestidade brutal. Quanto foi para coisas essenciais? Quanto foi para coisas supérfluas? Quanto foi para coisas que você nem se lembra? E você vai encontrar os 10%. Sempre tem. A questão é se você está disposto a fazer a troca. A troca de conforto hoje por liberdade amanhã. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza, enquanto outras lutam constantemente com as finanças? A resposta não está em um segredo mágico, mas em algo muito mais profundo: a sua identidade. Hoje vamos explorar como transformar sua mentalidade sobre dinheiro e, mais importante, como se tornar a pessoa capaz de construir e manter a riqueza. Vamos começar com uma verdade desconfortável. A maioria de nós tem uma resistência interna ao sucesso financeiro. Parece estranho, não é? Quem não quer ser rico? Mas o nosso cérebro, programado para nos manter seguros, muitas vezes vê a mudança como uma ameaça. Se você cresceu em um ambiente onde o dinheiro era fonte de estresse, sua mente pode associar a busca por mais dinheiro ao desconforto e ao perigo. Essa resistência se manifesta de várias formas: procrastinação para organizar as finanças, medo de investir, compras por impulso para aliviar a ansiedade. Você se identifica com alguma dessas situações? Esse é o seu antigo eu, a sua identidade atual, tentando te manter na zona de conforto, mesmo que essa zona seja de escassez. Então, como quebramos esse ciclo? A chave não é apenas aprender a fazer um orçamento ou a investir. A chave é mudar quem você é. É uma transformação de identidade. Você precisa parar de se ver como alguém que tenta economizar e começar a se ver como alguém que é financeiramente disciplinado. Pense nisso como um atleta. Um atleta não tenta treinar. Ele treina, é parte de quem ele é. Da mesma forma, uma pessoa com mentalidade de riqueza, ela não tenta tomar boas decisões financeiras. Ela simplesmente as toma, porque essa é a sua natureza. Ela se identifica como alguém que controla o dinheiro e não o contrário. Mas como essa transformação acontece na prática? Através de pequenas decisões consistentes. Cada vez que você escolhe poupar, em vez de gastar, cada vez que você dedica 30 minutos para estudar sobre investimentos, em vez de ver uma série, você está votando. Você está lançando um voto para o tipo de pessoa que quer se tornar. No início, vai parecer difícil. Seu cérebro vai gritar por gratificação instantânea. Ele vai dizer: só essa vez, não faz mal. É nesse momento que a disciplina entra. Disciplina não é sobre punição. É sobre escolher o que você mais quer no futuro em vez do que você quer agora. Imagine que você tem 2 eus dentro de você: o seu eu do presente, que quer conforto imediato, e o seu eu do futuro, que quer liberdade e segurança. A disciplina financeira é simplesmente dar mais poder ao seu eu do futuro. Comece pequeno. Defina uma regra simples, como: eu não faço compras online depois das 9 da noite, ou eu transfiro 10% do meu salário
para a poupança assim que ele cai na conta. Cada vez que você segue essa regra, você fortalece a sua nova identidade. Você está provando para si mesmo que é uma pessoa que cumpre o que promete. Esse processo de construção de identidade é poderoso porque ele torna um comportamento automático. Depois de um tempo, você não vai mais precisar de força de vontade para economizar, vai ser natural, como escovar os dentes. Você vai olhar para uma compra impulsiva e pensar: isso não combina com quem eu sou. Eu sou alguém que investe no meu futuro. Outro ponto crucial é parar de se ver como uma vítima das circunstâncias. A mentalidade de vítima diz: eu não ganho o suficiente, a economia está ruim, é culpa do governo. A mentalidade de riqueza ou a mentalidade protagonista pergunta: o que eu posso fazer a respeito disso? Essa mudança de perspectiva te coloca no controle. Você não pode controlar a economia global, mas pode controlar suas habilidades, sua busca por conhecimento, sua rede de contatos e suas fontes de renda. Você passa de passageiro a piloto da sua vida financeira. Você se torna alguém que cria circunstâncias em vez de apenas reagir a elas. Essa jornada não é fácil e não acontece da noite para o dia. Haverá momentos de dúvida e recaídas. Mas lembre-se, cada pequena decisão conta, cada centavo economizado, cada livro lido, cada escolha consciente é um tijolo que você coloca na construção da sua fortaleza financeira e, mais importante, na construção do seu novo eu. Você não está apenas buscando dinheiro. Você está buscando se tornar a versão de si mesmo que é capaz, disciplinada e livre. A riqueza é apenas uma consequência natural de se tornar essa pessoa. Comece hoje. Qual é a primeira pequena decisão que você pode tomar para votar no seu eu futuro? Deixa aqui nos comentários qual será o seu primeiro passo. Vamos construir essa nova identidade juntos. Se este vídeo te ajudou a enxergar suas finanças de uma nova maneira, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre como transformar sua vida financeira e pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.